Doutora Sani, o que é osteopatia? A osteopatia é uma medicina manual, que tem uma forma diferente de pensar a medicina do que a medicina convencional. A medicina osteopática, ela não usa nenhum instrumento, ela usa apenas as mãos no diagnóstico e no tratamento das doenças, das patologias, dos sintomas dos pacientes. E onde foi que ela surgiu, doutora? Em que ano? Ela nasceu nos Estados Unidos no século passado, Dr. Steele, um médico americano, numa época onde não havia medicamentos e havia uma guerra civil e muitas pessoas precisando de ajuda. Ele pensou numa medicina que estimulasse a farmácia interna da gente, uma medicina que estimulasse o próprio sistema imunológico e ajudasse na recuperação numa época onde os recursos estavam escassos. Ela compõe o grupo de técnicas de terapias avançadas? Ela compõe porque, na verdade, nesse centro de terapias avançadas, houve uma associação entre a osteopatia, a microfisioterapia e a leitura biológica. Apesar que, normalmente, nós não unimos as três técnicas na mesma sessão. O paciente faz um tratamento de osteopatia, faz um tratamento de microfisioterapia e muitas vezes de micro associado à leitura biológica. Falando da osteopatia, a quem ela é indicada? Ela é indicada às pessoas que têm dor em alguma parte do corpo ou algum mal-estar. Então, assim, de 0 a 99, desde o bebê prematuro, do bebê que está na UTI, o bebê com nascimento normal, crianças, adolescentes, pessoas adultas e idosos, de 0 a 99, a osteopatia pode ser útil. E para as crianças, seria assim, crianças com problema de refluxo, crianças que choram muito, bebês que parecem desajustados, que nasceram, mas que a família diz assim, nossa, eu não sabia que era tão difícil ter um bebê. Então, bebês irritados, bebês que têm cólicas, bebês que não estão bem. Mas também crianças que apresentam alguma patologia, paralisia cerebral, convulsões, várias clínicas infantis, problemas de postura, problemas de aprendizagem, todas essas anormalidades, patologias podem ser auxiliadas pela medicina osteopática, dentre outras, tem várias indicações. Existe em algum momento alguma situação em que a osteopatia não pode substituir a medicina convencional? Bom, é assim, na verdade, hoje se fala muito de uma boa relação, a colaboração interprofissional. Então, na verdade, a osteopatia vem para preencher uma lacuna e não para substituir tudo de bom que já existe. É como se fosse mais uma pecinha na equipe para o bom resultado, para quem precisa de ajuda, para o paciente que está precisando de um tratamento eficiente. Então, muitas vezes precisa da osteopatia, precisa da medicina convencional e todas as outras. Assim, o paciente vai ter dentro dele, eu acho que ele tem uma intuição, quem ele deve procurar. E quem não pode fazer uso dessa técnica? Um paciente que tem uma fratura, por exemplo, é contraindicado você fazer um tratamento num paciente fraturado. E como a osteopatia apresenta várias técnicas diferentes, tem contraindicações relativas. Por exemplo, as manobras que são estruturais, que são manobras que produzem um estalido na articulação, que seja da coluna, dos membros, elas não devem ser usadas por pacientes idosos, pacientes que apresentam uma artrose severa ou algumas vezes reumatismos em fases agudas. Então, existem contraindicações relativas e absolutas, mas absoluta seria pacientes fraturados. E quais são os principais benefícios dela? Olha, a osteopatia, pacientes com enxaqueca, pacientes com cefaleias que não melhoram, às vezes, com muitos tratamentos, então pode ser uma opção para essas pessoas que sofrem desses males, pacientes com dores na coluna, lombalgia, ciáticas, hérnia de disco, pacientes com problemas de ombro, cotovelo, punhos, todas as articulações, pés, joelhos. Então,
artroses, pacientes reumáticos, pacientes também com constipação intestinal, paciente que tem uma disfunção digestiva, mas que quando vai ao médico, ele não encontra nenhuma doença. Então, o paciente tem uma disfunção, tem um mau funcionamento, mas ele não tem uma patologia. Então, nesses casos onde a medicina diz assim, nossa, no seu exame não deu nada, às vezes o osteopata vai encontrar um organismo perfeito na estrutura, mas com mau funcionamento. E a função do osteopata é devolver a mobilidade, devolver o bom funcionamento de qualquer parte do organismo, seja uma articulação, seja músculo, seja vísceras, seja membranas, movimentos do crânio, das meninges, é isso. Okay? Doutora, como é feito o diagnóstico? O diagnóstico é feito através de testes manuais. Então é interessante porque você avalia, você trata e você reavalia. E imediatamente você pode constatar se houve uma melhora ou não daquela clínica, daquele exame que você tinha no início. E como é todo o processo do tratamento? Bom, varia muito. Geralmente as sessões são semanais, tem pacientes que em 2, 3 sessões já estão de alta, tem pacientes que demoram mais, tem pacientes crônicos, principalmente casos neurológicos, são pacientes que às vezes precisam de um acompanhamento, tal, por mais tempo. Aí vai depender de cada caso. Okay? Doutora Sani, além do tratamento em si, se faz necessária a mudança de hábitos? Olha, às vezes a gente diz assim, você digita o dia inteiro assim e quando você precisa pegar algum objeto, você vira aqui para pegar o objeto rodando a sua cabeça e depois você fica conversando com o seu vizinho de mesa olhando para o lado. Então a gente às vezes orienta que vícios do dia a dia ou também uma aparelhagem, uma ergonomia inadequada no ambiente de trabalho pode estar favorecendo a disfunção osteopática, a disfunção daquela mecânica daquele organismo. E aí precisar de um atendimento osteopático. Então a gente orienta também os cuidados com a forma de se mover, com os hábitos do dia a dia. Okay? E qual é o profissional habilitado para a realização desses procedimentos? Tá, nos Estados Unidos, onde a osteopatia nasceu, ela é uma medicina e tem um curso de 6 anos como a medicina clássica. No Brasil e em muitos países da Europa e no Canadá, essa profissão está destinada aos fisioterapeutas. Então, é uma especialidade da fisioterapia. No Brasil, é permitido somente aos fisioterapeutas especializados em osteopatia trabalhar com essa técnica. E já existem muitos profissionais? Existem bastantes profissionais. Temos várias escolas no Brasil e cada vez mais novas escolas estão surgindo e isso é muito bom. Porque cada vez mais nós temos um número maior de osteopatas distribuído pelo Brasil para poder ajudar as pessoas em todas as regiões, para que as pessoas não precisam mudar de cidade para conseguir um profissional. Como uma pessoa que não mora num grande centro do país pode encontrar esse profissional? Existe um site chamado registrodososteopatas.com.br. Nesse site tem o nome, o endereço, a cidade de todos os profissionais que se formarem em osteopatia. Então, fica mais fácil encontrar um profissional se você visitar esse site. Bem, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre a sua experiência profissional e também apresentasse-nos esse espaço. Então, assim, eu me formei em fisioterapia em 1992, em Londrina, e nessa época, no último ano, eu já entrei em contato com o curso de osteopatia. Na época ainda não era uma especialização, era um curso em módulos que vinha da Europa, então tinha alguns módulos desse curso, e era um curso só de extensão. Depois dessa formação, eu me mudei para a Austrália, fui estudar em Sydney, aprimorar inglês e tentar ampliar meus conhecimentos osteopáticos lá, mas não deu muito certo, daí eu fui para os Estados Unidos, aí eu estudei num grande centro de osteopatia craniana e pediátrica. Então, a minha formação também inclui pediatria e especialidade em
no crânio, para mordidas cruzadas, bebês e pessoas com enxaqueca, distúrbio do sono, depressão. Muitas clínicas assim podem ser ajudadas com essa parte da osteopatia, que é a parte da osteopatia craniana. Reforçando então, além de osteopata, a senhora também atua em quais outras áreas? Na microfisioterapia e na leitura biológica. A osteopatia, ela ajuda em tudo, nossa, sempre assim, maravilhosa. Mas o paciente com dores físicas é o objetivo maior da osteopatia. Okay? Obrigado, doutora. Eu que agradeço. Obrigada.